Bom dia a todos. A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos agradece a presença de cada um de vocês em nosso evento. Nosso encontro de hoje é para ouvirmos e termos o melhor conhecimento dos impactos da reforma tributária para os pequenos e médios negócios e para as finanças municipais. Dando início ao nosso evento, convidamos o presidente Sidney Perucchi para dar-lhes boas-vindas. Bom dia a todos. Muito obrigado pela disponibilização do tempo de vocês e principalmente disponibilização do nosso deputado Luiz Felipe. Continuamos com esses ciclos de palestra e agora temos a honra de recebê-lo, um dos mais proeminentes defensores da iniciativa privada, defensores da família e defensores do crescimento brasileiro sustentável e da forma correta. Então, o Luiz Felipe, aqui, o deputado, digamos assim, normalmente o pessoal vem e a gente procura que dê as melhores notícias possíveis. Não sei se as notícias que eles vão passar vão ser muito boas, mas são necessárias para a gente, para nós nos prepararmos, inclusive com o apoio da Associação Comercial, para o que virá pela frente. Então, muito obrigado a todos. Agora chegamos ao ponto principal do nosso evento. A palestra será dada pelo senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Luiz Felipe é economista, mestre em administração de empresas e com sólida formação internacional. Ele é conhecido por sua defesa da liberdade econômica, da descentralização do poder e da autonomia dos municípios e do setor produtivo. Além do trabalho no Congresso, ele tem atuado como escritor, palestrante e defensor de reformas estruturantes no Brasil, com especial atenção ao impacto das decisões de Brasília sobre os empreendedores e a classe produtiva. O propósito dessa palestra é compartilhar a visão dele sobre o cenário nacional e os caminhos possíveis para o Brasil superar essa fase crítica. Luiz Felipe, por favor. Muito bom dia. Vocês estão preparados para uma série de más notícias ou não? Eu nunca vi tanta gente interessada em receber má notícia. Mas olha, eu espero dar más notícias para que a gente aborde a saída com muita responsabilidade, sem populismo e dar um direcional claro e, ao mesmo tempo, engajar com pessoas qualificadas para ter a saída certa. Porque senão a gente se perde no ruído populista, demagógico, e o Brasil continua no lodaçal. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é dar exatamente isso, dar um cenário de saída e vamos debater. Eu quero fazer um preâmbulo aqui rápido, uns 20 minutos no máximo, espero estar eu me atentando no meu próprio tempo. Depois eu quero abrir para perguntas e aí é que começa o debate de verdade, tá? Bom, vamos lá. Vou passar rapidamente aqui, só para a gente qualificar o nosso debate. A gente está cansado, né, desses voos de galinha. O que acontece no Brasil é sucessivos voos de galinha. O que causa voo de galinha? O governo investindo. O governo tem que parar de investir. Vou repetir. O governo tem que parar de investir. Para. Não faz nada. Governo investindo é voo de galinha. Voo de galinha significa que o governo vai investir errado, vai investir ruim, vai investir mal, vai ter corrupção, vai investir demais e não vai ter retorno desse investimento. O governo é um péssimo gestor de risco, um gestor de visibilidade e retorno, sempre dá errado. E é isso que o Brasil tem sido nos últimos 100 anos. O Brasil tem crescido não pelo Brasil. O Brasil tem crescido porque o mundo tem crescido. A economia mundial tem crescido. E o Brasil se beneficia porque é um grande país. Agora, em termos regulatórios, o Brasil, se fosse um país pequeno, estaria quebrado. Então, a gente não foi muito agraciado aí com uma boa governança. Então, vamos parar de investir. Cansado de voo de galinha. Instabilidade política, nós nunca paramos para pensar no nosso modelo político.
muita instabilidade. Ninguém defende reforma política. Está todo mundo achando, sobretudo o empresariado, o grande empresariado, que compra político. O político virou commodity não desejada, né? Pior que muitas coisas ruins aí. Então, político é comprado pelos grandes empresários. Então, assim, é lá embaixo, na cadeia. Só que eles comandam tudo. Então, estão entregando poder às baratas. Então, as pessoas que conhecem, que têm qualificação, têm que entrar para a política. Não adianta você subir lá e tentar debater reforma tributária e não ter eco, que é o que aconteceu. Eles atropelaram, literalmente, impuseram uma reforma tributária sem ter eco dos representantes, porque eles não eram qualificados como pessoas da livre iniciativa, capazes de fazer um julgamento muito mais aprimorado do que quais são os impactos. Então, instabilidade política é muito grande, falência total dos sistemas políticos, instabilidade jurídica, agora o STF intervindo em todo lugar, virou o grande poder executor, julgador e legislador. Isso é uma falência completa do modelo. Não é para ser isso. Zero de previsibilidade. Não temos previsibilidade para nada. Quem investe no Brasil é porque não sabe. Ou porque tem um ganho tão descomunal que vale o alto risco. Vou repetir. Quem investe no Brasil é porque não sabe dos riscos que é investir no Brasil. Não sabe que não temos direito à propriedade. Não sabe que qualquer esfera de poder pode interferir na condução do seu negócio e não é previsível. Essas regras estão sempre mudando. Então a gente tem que ver isso. Agora temos um STF intervindo e eles também não são qualificados para saber o que eles estão fazendo em termos econômicos. E temos a questão de insegurança. Insegurança é geral. Ela não é só jurídica, mas também ela é física. Temos uma grande crescente insegurança. Isso também está diminuindo a atração de investimentos. Só para ter uma ideia aqui, o Brasil atrai investimentos diretos de 50 a 80 bi de dólar por ano. Se tivesse segurança, previsibilidade, estabilidade política, a gente teria aí 200, 300 bi de investimento direto por ano. Por que não entra esses a mais? Porque temos tudo isso aqui. Ó. Temos isso aqui. O risco Brasil é isso aqui. Aí podemos entrar aqui nos problemas, né, de excesso de carga tributária, judiciário imperativo, como mencionei, inflação e descontrole fiscal. É exatamente quando você tem um problema no governo, qual a solução? Mais dinheiro. E de quem é esse dinheiro? Da população, da renda, da propriedade e das oportunidades. O que nós temos visto agora nesse governo, especificamente nesse governo, é um comandante de oportunidades. Você não faz negócio no Brasil, grandes negócios, se não tem lá alguém vinculado do governo dentro do negócio. A gente aprovou várias coisas na Câmara dos Deputados com jabutis. O que é um jabuti? Você tem lá um projeto de saneamento, aí vem um jabutizinho atrelado, um artigo que é um jabuti, que dá direitos exclusivos a um grupo econômico local e aquilo tem participação do governo ou membros do governo. Então é isso que a gente está precisando deixar bem claro aqui, qual é o modelo para o qual a gente evoluiu. E inflação e descontrole fiscal faz parte disso. Né? Não tem muito controle, tem que comprar a base política, então tem um gasto muito alto. Modelo político falido e arrecadação como solução. Então a gente sempre resolve tirando poupança e renda da população, o que isso também não resulta em resultado. Como é que a gente sai desse problema econômico? Desse imbróglio? Tem não só a questão política, eu vou entrar nisso, mas vamos falar aqui da questão econômica. Esses passos precisam ser seguidos, sine qua non, qualquer investidor externo está olhando isso aqui. Quem não está vendo isso aqui é o empresariado brasileiro, o investidor local. Mas o investidor externo está vendo isso aqui. Ó. O país está em descontrole fiscal. Eles vão fazer uma reforma administrativa? Está em pauta? Vai fazer? Vai acontecer? Não. Então não vou investir. Então, primeira coisa, precisa ter reforma administrativa. Segunda coisa, teto de gastos. O governo tem um teto de gastos, obedece esse teto de gastos. Não adianta você fazer uma reforma administrativa e depois, do outro lado, você continua gastando sem controle nenhum. Temos uma regra de teto de gastos? Não. Nós acabamos com a regra de teto de gastos antes do governo empossar. Já na transição de 2022, o que aconteceu? O grupo de transição já
cooptou os deputados do Centrão e falou assim, vamos acabar com o teto de gastos. Porque o próximo governo que está vindo aí vai gastar pra caceta. Vamos gastar paca. E aí criaram o quê? O arcabouço fiscal. O que faz o arcabouço fiscal? Vocês sabem? Levanta a mão quem sabe o que faz o arcabouço fiscal. Eu vou explicar rapidamente. O arcabouço fiscal garante que o governo vai gastar independente da arrecadação. Vou repetir. O governo vai gastar independente se arrecadou o necessário para poder gastar. E se o PIB está indo bem, se o PIB está indo mal, não importa. O que o teto de gastos vai fazer é crescer gastos de 0,5% do PIB, crescer em 0,5% a 2,5% de gasto todo ano, durante um período. Depois vão revisar isso aqui e vão fazer de novo. Então, eles fizeram o contrário do teto de gastos. O teto de gastos que limitava gastos, fala assim, olha, minha previsão para o ano é isso, e eu vou arrecadar tanto para atingir essa meta de gastos. Ok, fechou, todo mundo aprovou, o Congresso aprovou, o presidente aprovou, legal, sancionou, bacana. Não pode mais gastar do que aquilo lá. Se gastar mais, é impeachado. O que aconteceu aqui? Pode gastar mais. Aliás, vamos crescer mais os gastos. E o que aconteceu também na regra de impeachment? Puxa vida, agora, olha, se você gastar até mais do que o arcabouço fiscal diz, você não é impeachado. Olha só que legal. E o que está acontecendo? Através desses jabutis, fundos privativos, quem escutou já falar sobre fundos privativos? Muito importante vocês derem uma pesquisada, porque é o que está acontecendo. É um dos mecanismos de violar o próprio arcabouço fiscal. Imagina só, eu sou o governo, eu acabei com o teto de gastos, então não tenho limite para gastar, agora eu vou gastar. Só que eu estou balizado na regra de 0,5% a 2,5% do PIB, de crescimento só. A estimativa que estamos tendo do TCU é que já estamos em 4% a 5% de gasto, de aumento de gasto do PIB. Ou seja, já estão explodindo o arcabouço, o limite superior do arcabouço fiscal. Como? Se por acaso existe regra de transparência. Como? Como que eles fazem essa violação? Itaipu. Desvios de Itaipu são usados para a política pública do governo central. Estão pegando dinheiro da estatal, que tem lá recursos, deveria estar sendo usado na energia elétrica, ou baixar até mesmo a conta de energia elétrica. Está sendo usado em quê? Política pública. Deveria estar entrando no teto de gasto, não entra. Então esse é um dos desvios. Correios, INSS, está tudo vazando. E também os fundos privativos. O que são esses fundos privativos? Toda vez você tem... Toda vez não. Em alguns projetos que foram criados, sobretudo questões automotivas, um projeto de tecnologia, um projeto com relação a algum setor comercial, eles criam lá um fundo, uma ideia de fundo privativo. Ah, um fundo será criado para melhorar o comércio no Brasil, supondo. Tem alguns exemplos aqui na questão automotiva, que é um jabuti lá que estava incluso quando foi criado a possibilidade de você fazer essa BID, né? Acho que é a empresa chinesa lá na Bahia. Criaram um fundo privativo lá, mas tem outros, né? Tem outros fundos privativos. Então, um projeto de concessão ou um projeto que supostamente vai melhorar o ambiente de negócio, eles criam lá, não, vai ser criado um fundo privativo. E esse fundo vai ser usado para desenvolvimento tecnológico e beneficiamento da infraestrutura e blá, 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 blá. Ou seja, não vai ser usado para isso. Vai ser usado para política pública. E deveria estar sendo composto, ou seja, somado ao que seria o gasto do governo. Mas não é. Está fora. É por isso que eles estão ali a 2,5% de crescimento de gastos, só que, na verdade, estão gastando muito mais do que os 2,5% que eles mesmos se impuseram. Então, já estamos em pedalada fiscal, em outras palavras, né? Muito além do que a Dilma estava fazendo. Regra do CARF. Quem sabe o que é o CARF? O CARF é um conselho que julga toda vez que tem uma dúvida. Olha, isso aqui é a bomba atômica do investidor internacional, tá? É a bomba atômica do investidor. Isso para não falar nessa outra aqui, mas vou chegar nessa aqui. O que o CARF faz? O CARF faz o seguinte. Você é empresário. Você foi tributado. Você disputa esse tributo porque, na sua interpretação, o que você pagou em tributo está certo, de acordo com a sua interpretação da regra. Mas aí o governo fala assim, ah, não, na nossa interpretação da regra,
você precisa ser tributado a mais. Aí ele aplica uma multa e cobra esse a mais. E aplica a multa em cima também, com correção e tudo mais, em cima dessa... E cria um judiciamento. O empresário vai se defender, fala, não, tá errado. Não é assim que eu interpretei. Muito bem, tem uma disputa entre governo e empresário. Certo? Muito bem. O CARF é que vai julgar se a regra está clara. A regra está clara? Qual é a interpretação da regra? Está certo o que o empresário falou? Está errado o que ele falou? Ou, puxa, a regra está duvidosa. Eu não sei se essa regra é boa. Está mal escrita. Está subjetiva. A interpretação dela pode ser para os dois lados. Então, o CARF passa esse julgamento. Quando havia uma dúvida, quem era o beneficiário? O empresariado. Por quê? Por que o empresariado era sempre o beneficiário quando você tem uma regra que é duvidosa? Por quê? Porque quem faz a regra? Quem faz a regra é o governo. É o legislador, é a autarquia, é o normador, aquele que cria as normas. Então, não é a livre iniciativa que cria a regra. É o Estado que cria a regra. Então, o CARF agia em benefício do contribuinte. Assim, olha, criamos uma regra duvidosa, erro nosso, o benefício é seu. O que fizeram agora? Alterar essa regra. O que acontece? Se tiver alguma dúvida, quem que é o beneficiário? Governo. Então, peraí. O governo cria a regra, ele está errado, a regra é duvidosa, gera disputa, mas se houver uma disputa, o governo ganha. Qual o incentivo do governo, do legislador, de qualquer um da máquina pública, fazer uma regra clara? Zero! Só isso aqui, você para de investir. Falei, peraí, opa, eu estou entrando num setor, e aliás todos os setores estão ficando altamente regulados, mas existem setores mais regulados que outros. Eu estou entrando num setor regulado, cheio de regra. Se eu disputar qualquer coisa, eu vou perder. Vou perder meu tempo de ter pago a moção da disputa e também vou ter o prejuízo aí de ter uma interpretação sempre contra mim. Então é imposto a mais. Isso aqui é uma bomba atômica para qualquer investidor. É por isso que eu estou dizendo. Por isso que esses 200, 300 milhões não entram. Bi, né? 200, 300 bi não entram, só 50. 50 bi é dinheiro de bolsa, assim, ó. 50 bi, 100 bi, isso não é nada. Nada. Por que não é nada? Quanto que tem de capital flutuante no mundo? Você sabe? 60 trilhões de dólares. Não é 1 trilhão de dólares, são 60 trilhões de dólares. E estamos recebendo aqui quanto? 50, 80. Isso é dinheiro de risco. Isso é uma alocação de um fundo médio qualquer. Dizendo, bota lá 10 bi lá no Brasil. Só caso o Brasil der certo, eu estou lá com meus 10 bi. Não é nada. Quanto que os Estados Unidos agora está recebendo de investimento? Primeiro ano do Trump. Só para ter um comparativo. Primeiro ano do reajuste fiscal que ele está dando lá, está reduzindo em tributos, está querendo acabar com o imposto de renda, fazendo uma substituição, acabou com o imposto de herança para 80% da população, não vai pagar imposto de herança, não vai pagar dividendos, aliás, já não paga no nível federal, no nível estadual, alguns estão eliminando isso. Ou seja, a máquina tributária dos Estados Unidos é muito mais pró-empresariado. E quanto que ele vai receber agora? Estimativas, assim, razoáveis. No primeiro ano, 8 trilhões de dólares. Tá? Olha a desproporção. É muita coisa, é muito desproporcional. E por quê? Por causa de todos esses efeitos aqui. E ó, regra do CARF está ajudando os bandidos. É para ajudar os bandidagens lá que está acontecendo em Brasília. Muito bem. Aí chegamos à reforma tributária. Reforma tributária, nós temos um grande problema aí. Tá? E talvez o maior deles, de todos esses problemas aqui, deixando bem claro, são reversíveis. Foram feitos em 1 ano isso aqui. Aliás, 1 ano e meio. 1 ano e meio criaram esse terror tributário aqui e essa questão de gastos desenfreados. Em 1 ano a gente resolve isso. Tá? Então, essa é a boa notícia. Agora, a má notícia eu vou explicar o resto que está aqui. A reforma tributária,
vamos entender o seguinte, o modelo tributário brasileiro é bom? Quem gosta do modelo tributário brasileiro? Levanta a mão, por favor. Eu também não gosto. Péssimo. Ninguém copia o Brasil. Aliás, ninguém copia o Brasil em muita coisa, né? Política, economia, ninguém copia. Reforma tributária. Ninguém copia o Brasil. Péssimo modelo tributário. Péssimo. Tem que mudar? Tem que mudar. Tem que ter uma reforma. Muito bem. Mas não essa. Não essa. Por quê? Na narrativa, ela foi uma reforma falando o seguinte, olha, vai dar transparência, vai dar abertura de mercado, vai transformar o produtor brasileiro mais competitivo, vai acabar com a guerra fiscal, como se isso fosse ruim, né? Competição, não é bom não. Vou acabar com essa guerra fiscal aí. Muito bem, então o que acontece? Aprovaram na narrativa a proposta, sem nenhum setor ter feito uma análise de impacto. E de fato, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que essa reforma tributária, como é que ela vai ser de fato gerida? Quem é que vai comandar os tributos? Como é que você comanda tributo? Como é que um país livre comanda tributo? É de baixo para cima. Os setores da economia falam o seguinte, olha, a minha elasticidade de preço é tanta, eu tolero uma certa carga tributária, se eu for ali acima dessa carga, eu desapareço como setor. Eu deixo de ser competitivo. E acabo vou ser melhor importar do que comprar de mim. Se for abaixo, ótimo. Se for zero, maravilha. Podemos conquistar o mundo. Então, é de baixo para cima. E não é só o setor econômico. Os prefeitos e vereadores falam o seguinte, olha, aqui para a gente sustentar a máquina pública local, precisamos de tanto. E vamos ver o quanto é que a gente precisa da economia local, que é equacionado no equilíbrio fiscal e que está todo mundo em simbiose, em debate, em discussão, de baixo para cima. Aí você soma todas essas demandas e dá o total. Como é que é num país como o nosso? O governo fala o seguinte, eu preciso de 2 a 3 a 4 trilhões de reais por ano. Da onde que eu vou arrecadar? Empurra para baixo as alíquotas. Ah, mas vai ter falência. Ah, mas vai ter gente que vai parar de operar, vai ter desemprego em alguns setores, vai gerar migração em outros estados, vão deixar de existir, tudo vai cair para a informalidade. Alguns vão migrar para fora do Brasil. A gente vê depois. A gente vê essa crise depois. Então eles impõem o que eles querem, geram uma crise e depois vem a tentativa de salvaguardar. Mas nesse processo, você já gerou a mudança da vida de várias famílias brasileiras, o ecossistema todo mudou, e todos aqueles que poderiam defender da derrocada não estão mais aí, estão fora. Já migraram para outros setores, se reequacionaram em outros setores ou talvez em outros países. Então a reforma tributária está sendo empurrada de cima para baixo. Não houve debate. O que aconteceu? Depois da aprovação, todos os setores, sem exceção, vieram reclamar do que foi aprovado. Não só isso. O modelo que eles estão dizendo que vai ser da reforma tributária é o modelo europeu. Não é o modelo europeu. Eu trabalhei na Europa. A Europa não funciona como o que eles estão fazendo aqui. O que eles estão fazendo aqui é um modelo totalmente jabuticaba brasileiro. Fala que é um modelo de imposto de valor agregado. Quem está ciente do que foi proposto lá da reforma tributária? Imposto de valor agregado. Você sabe a diferença do IVA e do ICMS ou do modelo americano? Então, eu vou explicar aqui. Isso aqui, o que foi aprovado, foi dizendo que era o modelo IVA. O modelo IVA, ele faz o seguinte. Quem está ciente do ICMS aqui? Imagine todos vocês, né? Como é que funciona? Uma cascata, né? A cada etapa, tanto do produtor de matéria-prima, passando pelo transformador, passando pelo distribuidor, até o supermercado, ponto final do consumidor final, e o consumidor final pagam a cadeia, toda essa cadeia tributada e acúmulo todo ao longo dessa cadeia, certo? Vai acumulando tributo, consumidor final, seja ele quem for, paga o tributo acumulado. Então, boa parte do que a gente consome é tributo, que vem acumulando através de uma cadeia. Quanto mais longo o canal, maior é o acúmulo de tributo. Muito bem. O que o IVA diz fazer? Ele fala o seguinte, olha, vamos dar crédito de volta para todos aqueles no canal, exceto o consumidor final. Então, o consumidor final ainda vai pagar o acúmulo,
Só que quem está no canal produtivo vai ter de volta o seu crédito sobre o valor agregado. Certo? Você beneficiou o produto, vendeu com lucro, muito bem. Mas você vai receber crédito por aquilo que você custou. Então você não tem um impacto tributário como você é produtor, quando você está no canal. Supostamente, o modelo diz que isso vai dar eficiência. E de fato, vamos dizer que no modelo europeu dá certo. Por quê? Porque ele é descentralizado. O modelo europeu são 27 modelos IVAs diferentes. Cada um dos países na Europa tem um modelo IVA diferente. Tem isenções diferentes de um país para o outro. E a cobrança é toda local. E as alíquotas são definidas pelas assembleias locais. Não existe uma Europa central, lá na Bélgica, que fala o seguinte, a União Europeia define que a alíquota para alimentos é de 10%. Não existe isso. Cada país define suas alíquotas. Aliás, a questão de alimentos, 100%, praticamente todos os 27 países, não cobra nenhum imposto sobre alimentos, sobre educação, sobre energia elétrica, sobre telecomunicações, sobre qualquer coisa que é de base produtiva. Então veja a eficiência do modelo produtivo europeu. Agora o que eles fizeram aqui? Eles vão cobrar em tudo. Eles vão cobrar IVA em tudo e aí tem um impacto nas pequenas e médias empresas. Se você é MEI, você não se enquadra no IVA. Você precisa se transformar em lucro real. Quem opera em lucro real aqui? Quem opera em MEI aqui? Operar em lucro real é muito mais custoso, muito mais complexo. É mais caro e mais complexo. Você precisa de uma gestão interna das entradas e saídas muito mais rigorosa. E mesmo assim, pode gerar uma série de erros. Tá? Então, o que acontece? As MEIs vão sair prejudicadas na questão operacional. Isso é impacto de custo imediato. Não só isso. As alíquotas vão afetar no teu produto final. Porque se você não se transformar, se você continuar MEI, você não vai ter nenhum benefício fiscal do modelo. Zero. Você está zero. Essa mágica que eu falei que existe na Europa, de devolver crédito e tal, você como MEI vai estar fora. Você já não tem benefício nenhum. Mas vai ter um impacto de uma alíquota muito maior. Eles vão aumentar a alíquota em tudo. Estão dizendo que a alíquota base é lá perto de 29%. Quem é MEI ou quem presta serviço hoje está na faixa de abaixo de 10%. Então vai triplicar o quanto você vai pagar para o tributo final. Isso vai ter impacto no teu mercado final? Claro que vai. Onde mercados sofisticados têm impacto menor, mas vai ter um impacto. E mercados menores, como Norte e Nordeste, o que eu falei para eles, olha, muitas empresas, e isso foi um estudo eu esqueci qual era a associação. Eu tenho esse slide na outra apresentação. São várias associações de pequenos e médios empresários que fizeram um estudo. Eu vou usar esses dados aqui, meio que não é exato, mas é nessa faixa. E, de acordo com o estudo deles, de impacto da reforma tributária, 30% das MEIs vão parar. Outras 30% das MEIs vão deixar de ser MEI e vão virar informal. Vai operar na informalidade. E os outros 30% vai diminuir as operações. Então, o impacto nas MEIs é brutal. E quem emprega 60% a 80% da população brasileira são os pequenos e médios empresários, boa parte delas MEIs. Então, o impacto em emprego vai ser brutal e vai ser desproporcional em todo o país. Eu falei o seguinte para os que estavam discutindo a implementação da reforma. Vocês já modelaram, tem vários problemas aqui setoriais, econômicos, tudo bem, mas vocês já modelaram aqui o impacto social? De você ter uma região que simplesmente não tem renda discricionária o bastante para poder consumir nesse novo modelo? Ele falou assim, não temos. Bom, na experiência europeia, o que isso aconteceu? Não só com o IVA, que eles implementaram lá, mas também com a União Monetária. Eles aplicaram uma moeda única, que tem um efeito a mesma coisa. Uma moeda só, um banco central, uma taxa de juros para toda a região. O que acontece?
começou a deixar, os mercados menores deixaram de ser competitivos. E houve uma concentração muito grande nos mercados maiores, mais sofisticados. Isso regionalmente, como também intrapaís. Então você teve depopulação e desindustrialização de áreas como o sul da Itália, e um foco no norte da Itália, e uma migração. Portugal parou de industrializar, Espanha parou de industrializar, Grécia quebrou, vários países menores, agora que entraram do leste europeu, então nem se fala, Hungria, Tchecoslováquia, todos eles teve depopulação, perderam a população e eles migraram para onde? França e Alemanha, Holanda, que ainda eram competitivos, mercados maiores, mais competitivos. Isso vai acontecer também. Eu falei assim, vocês estão cientes disso? Sim, estamos cientes, sim. E está tudo bem? Sim, é exatamente isso que vai acontecer. Então, ou seja, setores vão desaparecer? É isso mesmo, é isso mesmo. Com essa frieza. Em prol do quê? Você fala assim, qual é o benefício? Se as MEIs estão perdendo. Todos os setores da economia, comércio, todos os serviços, comércio, indústria, agronegócio, estão saindo perdendo com a reforma tributária. Prefeitos e governadores vão perder total autonomia. Né? O teu fórum de discussão, quando você é um empresário e você tem um setor que está equacionado na sua cidade, seus fornecedores, sua logística de matéria-prima, de acesso a mercado, de acesso a talento. Você está equacionado no teu ecossistema local. Certo? Aí vem o governo federal e fala assim, não, agora as alíquotas são tanto e vocês que se obedecem. Fala assim, puxa vida, isso eu vou deixar de sobreviver? Emprego aqui 1.000 pessoas, o que é que eu faço? O que eu faço? Aí você vai lá no prefeito, que seria o fórum natural, não é conosco o problema, não. Aí você vai lá no governador e fala assim, não é mais conosco o problema, não. Eu falei, peraí, então, para onde eu vou? Vai lá para essa autarquia central que eles estão criando lá em Brasília. Mais uma autarquia, certo? Mais uma autarquia. Aí o que acontece? Você vai chegar lá, quem que vai estar na fila na frente de você? Todos os grandes empresários, todos os governadores, todas as grandes empresas. Aí quando é que você vai ser atendido? Se é que você vai ser atendido com tua questão local ali de equação financeira, que é super sensível, super delicada. Veja o problema, ou seja, não vai ser atendido, a verdade é essa. Tá? A ideia é exatamente essa, você não ser atendido. É você centralizar as decisões tributárias para que acabe exatamente com essa diversidade que existe. Isso é a função do Comitê Central. Mas qual é o benefício, você fala? Para quem está ganhando com isso? Existe somente uma entidade ganhando com isso. Chama-se Governo Federal. Só o Governo Federal que ganha. Tá? Então essa é a reforma tributária que eles impuseram. Não houve discussão, estudo de impacto de nenhum setor antes da aprovação. Somente depois da aprovação que todos vieram falar, puxa, isso vai ficar ruim para mim, vai ficar ruim para mim. E agora, vai discutir com quem? Esse aqui é o problema. Então a gente precisa de um grande levante de consciência do que está sendo aprovado lá em Brasília, tá? Nesse quesito. E claro, temos alternativas? Temos. Temos a PEC 7, que é o modelo americano. Se você é um empresário nos Estados Unidos e você vende para outras empresas, quanto que vocês pagam de ICMS lá? Qualquer estado dos Estados Unidos, qualquer setor. Absolutamente nada. Você não recolhe DARF e fica ali na suadeira todo mês. Puxa, recolhi DARF, está certo o cálculo. Puxa, agora tem que pagar. Ih, atrasei o DARF um dia e agora vem penalidade. Esquece. Você monta um pequeno negócio lá, começa a vender para outras empresas, zero de ICMS, zero de cobrança de qualquer PIS, COFINS. Esquece. IOF, então, zero. Puxa vida, então quer dizer que não tem nada? Eu me lembro quando eu fiz a minha pequena... Eu já fui executivo nos Estados Unidos, mas depois eu fiz a minha pequena empresa lá. E a pequena empresa lá era a subsidiária da minha empresa aqui no Brasil. Fui lá para os Estados Unidos exportar para mim mesmo. E eu me lembro aí dos primeiros 2 meses, eu liguei para o meu contador lá nos Estados Unidos e perguntei para ele. Já estava vendendo para várias empresas, várias concessionárias e tudo, mas tinha uma empresa de motopeças. E perguntei para eles quanto é que eu preciso recolher aqui. Eu falei, nada.
Mas quando que isso acontece? Em dezembro a gente conversa. Isso era começo do ano, né? Em dezembro a gente conversa. Então você opera o ano inteiro com o teu capital e mais ainda, imagina, você é um pequeno empresário, você abre uma conta bancária, pega o seu cartão de crédito da sua conta bancária do seu negócio, primeiros meses de operação. E você entra numa loja de departamento, qualquer loja, numa IKEA da vida, uma loja de material de construção, numa loja de venda de computadores, e você compra tudo sem o imposto de venda, porque você é uma empresa, você é um empresário. Então é uma grande empresa de quase que um supermercado, vendendo, descontando o que seria o ICMS ao consumidor lá, o equivalente, que é o sales tax. Então, para operar uma empresa nos Estados Unidos, você tem uma plataforma de negócio muito mais dinâmica. É isso aqui que está na PEC 7, tá? Isso estava lá. Já foi aprovado na comissão na CCJ, foi aprovado na comissão especial, que envolve todos os estados do Brasil, e unanimemente, porque dá poder aos municípios, cria essa dinâmica pró-empresariado, mas simplesmente não foi contemplado. Zero de contemplação. Não vamos discutir essa não. Tira essa fora da discussão. Vamos só discutir essa aqui, ó. Essa aqui foi aprovada. Que centraliza tudo em Brasília. Esse aqui é o jogo. Então, eu só queria pontuar. Já passei dos 20 minutos, né? Mas eu vou terminar aqui rapidinho para vocês fazerem as perguntas. Então, isso aqui é o que precisa ser feito no próximo governo. Isso aqui é um grande levante de consciência. A atual legislatura não vai fazer nada nesse sentido. Vamos apostar em 2026 com candidatos que venham com essas propostas. Claro que temos outras coisas, né? Questão de justiça e segurança, reforma do judiciário, segurança. Também precisamos passar novas regras de segurança, né? Possibilitar aqui os nossos policiais, além de controle e soberania nacional. Estamos em violação da nossa soberania em vários acordos internacionais. E temos também o último, que talvez seja o mais importante, final, é a gente entender o seguinte: reforma política no regime, partidos, sistema eleitoral, descentralização do sistema, o modelo deveria ser federativo, não é unitário, é centralizado. E agora vem aqui, ó, essa última coisa aqui. Isso aqui é o pilar do socialismo no Brasil. Isso aqui é o pilar do mal. Corrupção, desvio, demagogia, é isso aqui, ó. Quem defende isso aqui defende o socialismo, tá? Previdência, quem defende a previdência estatal obrigatória? Quem defende? Compulsória ainda. Quem defende? Quem defende isso aqui é socialista. Saúde obrigatória. Estatal. Corrupção galopante aqui. Galopante. Bilhões na mão de deputados, prefeitos, vereadores corruptos, além de Santa Casas corruptas. Tá certo? Bem claro isso aqui. O sistema de saúde está falido nesse sentido. Educação, mesma coisa. Sistema completamente enviesado, doutrinador, na mão de poucas empresas que fornecem serviços aqui na questão de saúde. Assistencialismo, então, nem se fala. Desvios à torta direito e todos eles com alta ineficiência. E, obviamente, que regras trabalhistas. Não protegem ninguém, só tiram oportunidades do brasileiro. Enfim, essas são as discussões que a gente precisa ter. Um próximo governo precisa atacar isso com seriedade, sem demagogia, sem falar que é pelo povo, para o povo, nada disso. Isso aqui é o grande problema do Brasil, é o que cria um entrave no nosso crescimento. Meus caros, eu me estendi aqui um pouquinho, eu quero abrir para as suas perguntas, mas eu vou dizer o seguinte: com conhecimento disso, com o apoio de vocês, em elegendo pessoas que estão irmanadas com uma missão similar a essa, nós temos um Brasil maravilhoso pela frente. É a única razão pela qual eu faço isso. Acredite se quiser. É a única razão, porque eu acredito em tudo isso que eu estou falando. Já vi acontecer, e agora que eu vejo como funciona o processo legislativo, eu tenho uma confiança ainda maior, que é só uma questão de consciência. É só uma questão de ideias, populando boas cabeças e elegendo boas pessoas para fazer isso implementar. Muito obrigado, meus amigos. Estamos juntos aí. Obrigado. Qualquer pergunta, estou disponível. Obrigado. Pergunta ali. Que aí a gente leva o microfone. Bom dia. Em primeiro lugar, meus parabéns. Bom dia. Tá ok?
É brilhante a palestra. Eu trabalho um pouco no setor de aviação e vejo que no Brasil atualmente existe uma possibilidade de empresas estrangeiras virem para o Brasil e atender um pouco a nossa demanda. Segundo meus estudos com a ANAC, nenhuma empresa estrangeira está interessada em vir ao Brasil e nem interessada em fazer, Só eu posso dar uma notícia aqui, tá? Por favor. nenhuma empresa pode e não quer nem fazer escalas para pegar passageiro de um lado e colocar do outro. Eles dizem o seguinte, a gente não tem muita confiança no sistema brasileiro. O senhor conhece um pouco sobre isso? Poderia dizer alguma coisa? Sim. Bom, esse setor específico eu não tenho muito conhecimento, mas eu vou falar do setor financeiro, que rege um pouquinho o problema, está mais próximo do real problema. Eu vou dar um exemplo pessoal. Há 20 anos atrás, eu representava uma empresa de mídia que estava querendo entrar no Brasil e se estabelecer como uma grande multimídia. Fazia tudo. Fazia de revista até internet, conexão à internet e tudo mais. Time Warner. Né? Trabalhei para Time Warner. Muito bem. Na negociação com um grande banco brasileiro, o grande banco brasileiro ia ajudar a espalhar a mídia, espalhar a assinatura desse serviço em todo o Brasil. Certo? Então eles tinham agências em todo o Brasil e eles falaram assim, nós vamos contribuir, as nossas agências, os serviços dos nossos gerentes dentro das agências para captar clientes para vocês. Aí nós fazemos, ok, qual a garantia que vocês nos dão de performance? Vamos atingir aí 500 mil assinantes em 6 meses, 1 ano e tal. Certo, tudo bem. Mas vocês querem em troca o quê? Querem uma participação em equity, né? Uma participação na nossa empresa internacional. Tá bom, legal. E essa participação e esse esforço vale 50 milhões de dólares. Olha o número, 50 milhões de dólares. Não é nada isso, tá? 50 milhões de dólares é o que um diretor do banco tem no bolso para gastar. Ele poderia estar dando uma garantia pessoal até. Mas a nossa empresa convocou os maiores advogados. A nossa empresa é uma empresa aberta, capital aberto, a maior empresa de mídia do mundo na época, né? Agora não é mais, na época era. E o que acontece? Pegou os melhores advogados do mundo, lá em Nova York. O nosso board tem praticamente todo mundo no board. Tem senadores do Canadá, primeiro-ministros da França, e é um board quase que a ONU, tá no nosso board. E os melhores advogados do mundo olharam para o Brasil e falaram o seguinte, peçam uma garantia de um banco internacional, não brasileiro. Pô, como assim? O banco com o qual a gente está fazendo negócio tem mais de 1 trilhão em ativos. Como é que você vai pedir uma garantia para 50 milhões de dólares? Eles não podem garantir eles mesmos isso? Ou um outro banco brasileiro, que é igual tamanho, garantir isso? Porque no Brasil não tem direito à propriedade. Isso eles lendo a Constituição, lendo... A defesa do banco foi, não, mas isso não é a prática. Não é a prática. A gente não viola direito de propriedade assim. A gente não confisca nada assim. Não mesmo? Claro que confisca. Confisca toda hora. Prefeitos, governadores. O Collor confiscou a poupança. Claro que confisca. Então, a visão dos advogados e dos grandes negócios internacionais, que de fato regem essa movimentação de 60 trilhões, eles já sabem o que é o Brasil. O Brasil não tem direito à propriedade. E é por isso que o nosso risco Brasil é sempre 2, 3 a 4% acima de LIBOR. Se você for fazer um empréstimo internacional, você nunca vai ter LIBOR, que é a taxa mínima, ou seja, garantida por governos. Você nunca vai ter isso. É a taxa AAA, que é os melhores empresas com o melhor crédito do mundo têm o AAA. Os melhores governos têm o AAA. Aí você
tem só o risco do governo não pagar. Só que no Brasil tem o que se chama risco Brasil. Ou seja, há um risco do governo não pagar, além do risco do governo não pagar, ou de você não ser honrado nas suas dívidas, do governo interferir mesmo. E violar o teu direito de propriedade e dizer, ó, rasgar o contrato. É o que era a China, talvez, nos anos 80, nos anos 70, 80. Rasga o contrato. Esse contrato não vale nada. Então, o rule of law é outra coisa importante, né? O Estado de Direito. Além dessa questão de dentro do Estado de Direito não ter regra lá que viole a propriedade privada. Então, no nosso Estado de Direito, que já é falho, tem regra lá que garante e que dá permissão para qualquer um violar o direito à propriedade. Então, essa é a percepção internacional. Então, todos os grandes setores que envolvem grandes investimentos, certamente o seu setor é um desses, porque precisa de uma base instalada bem grande, né, com milhões de milhões investidos durante um monte de tempo, para você começar a ver um retorno no futuro bem longo, você precisa de estabilidade. E quando você já juridicamente já está fragilizado, com uma Constituição falha, com um modelo político falha, então tudo isso, esse é o conjunto, não é por uma questão econômica. Aí é o que eu estava dizendo, a não ser que o teu retorno seja explosivamente alto, que pode comportar todas essas intempéries. Como é o caso, talvez... quem faz importação da China aqui, por exemplo? Quem faz? Eu fazia um tempo. E eu me lembro que eu importava a centavos de real e vendia a dezenas de reais. Então, meu retorno era de 10.000%. Então, qual era a chance de dar errado uma coisa? Era grande a chance de dar errado. No entanto, a minha margem era ridícula. Aí valia a pena. Pode vir o cara intervir, pode a remessa vir errada, pode o cara não pagar, tem inadimplência. Não tem importância, estou com uma margem de 10.000% aqui numa transação. Então aí vale. Mas no seu caso, as margens são bem exprimidas. Então tudo tem que dar certo. Então é calibrado e os outros países já estão nesse momento de calibração. Eles já estão equacionados, bem querendo atrair esse grande capital. O Brasil poderia estar querendo, mas não quer, porque não sabe, ou realmente não quer destruir o que é local e se transformar em um território de exploração. Que eu não duvido que seja essa a proposta final. Então, só queria deixar isso aí. Claro, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui? Tem mais uma ali. Depois o senhor. Obrigado. Deputado, parabéns pela palestra. Tudo isso que o senhor colocou, a gente acompanha e vê, mas eu vejo que hoje o grande problema do Brasil, até eu lembro uma entrevista do senhor no intervalo do primeiro e segundo turno das últimas eleições, o senhor falando do Congresso que havia sido eleito, o senhor falou assim, se o Bolsonaro for eleito com esse Congresso, o país avança 10 anos à frente, aí o avanço do Brasil vai ser enorme. Agora, se for à esquerda, aí complica. Só que o grande problema do Brasil hoje, que a gente vê e acompanha, que interfere em tudo, é o STF. Nós vimos o Congresso aí nas últimas semanas, se articulou com a questão do Ramage, 24 horas depois o STF vai e derruba. Qual que é a esperança nossa em relação a isso? Porque o problema não é nem a esquerda, a direita vence a esquerda, mas o STF hoje é o grande problema, e o senhor que está lá dentro, que vive diariamente, o que o senhor tem a dizer para nós em relação a isso? Então, institucionalmente, Brasília, zero de chance de ter alguma saída por lá. Então, vou repetir. Se vocês têm alguma esperança que algum deputado, algum senador, que o próprio juiz, que o presidente, que as Forças Armadas, forças policiais, qualquer autarquia se mobilize para fazer algum tipo de contraposição ao STF e fazer algum tipo de limitação ao STF, a chance é zero. Tá? Então não vai vir de Brasília essa solução. Deixar isso bem claro. Não é de Brasília que vamos solucionar o Brasil. A solução está aqui. Prefeitos se mobilizando. Prefeitos levantando a voz, sobretudo prefeitos de São Paulo. Porque quem banca aquela brincadeira lá, São Paulo. A gente está subrepresentado, não temos o poder que deveríamos ter, politicamente falando, e estamos entregando todos os ovinhos de ouro para aquela cambada lá. E se a gente não se levantar,
não tem chance. Então, existe uma. Então, eu estou falando do quê? Uma interferência externa da União. Não é das instituições da União que vai vir a solução. Se não tiver levante aqui, então vocês se entregaram. São Paulo se entregou. Tá? E eu acredito, com esse governador, infelizmente, ele foi conduzido a entregar São Paulo. Tá? Vários interesses políticos ali em volta dele. Imagino que ele não tinha consciência do que ele está fazendo, mas está entregando São Paulo para a agenda do governo federal. Tá? Muito ruim. Temos que cobrar dele um reposicionamento nesse sentido. Acho que ele até se reposiciona, se ele souber a profundidade dos impactos das decisões. Mas então eu estou falando de uma interferência exógena, fora do sistema, que é estados e municípios se levantando contra o poder federal. Então, além da população. Melhor ainda se tiver a população junto, dando força aos governadores e aos prefeitos. Então, todo esse conjunto. Então, essa é uma maneira. A outra maneira que eu acho que vai acontecer, que é o que é mais provável de acontecer, com mais efetividade, ao menos pontual, na questão de um juiz, não do sistema judiciário, mas de um juiz, é o judiciário norte-americano. As ações do sistema político e judiciário norte-americano, que já definiram. Brasil como país narcoterrorista, ditatorial, violador de direitos humanos, não vai ser tolerado. É o inimigo dos Estados Unidos. E eles vão fazer de tudo para neutralizar esse inimigo. E obviamente que a gente não vai ver um porta-avião parando aqui no Porto Santos, um bando de coisa, uma invasão, nada disso. Mas sanções pontuais a quem de fato representa o sistema, isso pode acontecer, já aconteceu em vários países. Nos últimos 70 anos isso acontece abertamente, até ações mais bélicas, tá? Pontuais também. Lembrando, vou dar um exemplo aqui. Olha o que aconteceu recentemente. O Brasil ficou responsável pela embaixada argentina na Venezuela. Porque os argentinos saíram da Venezuela, falaram, não quero mais relação com a Venezuela. Aí o Brasil tomou aquela postura, não, eu sou o grande mediador, eu sou o grande diplomata da região, líder natural. Bom, o que aconteceu? Ele assumiu responsabilidade por perseguidos do regime Maduro, que se refugiaram nessa embaixada. Eu falei com esses refugiados. Eles tinham grandes esperanças que o Brasil ia dar um salvo-conduto, ia negociar um salvo-conduto com o governo venezuelano e falar assim, olha, vamos, o Brasil tá nos abrigando, então eles vão nos ajudar com o Maduro, porque tem bom relacionamento. Né? Esse é o pessoal que perdeu a eleição lá, entre aspas, né? Do pessoal de quem foi roubado as eleições, Maria Corina, e a equipe dela estava lá, é essa equipe. Conversando com ele, então, eu tinha grandes esperanças para o Brasil. O que acontece? Maduro foi fechando, cerceando tudo quanto é tipo de... Ficaram sitiados, sem comida, sem luz, sem nada. Virou uma caverna. Então, o Brasil não fez absolutamente nada. Fizemos cobranças lá no Itamaraty, não fizeram absolutamente nada. Se omitiram. A situação deles foi degradando. De repente, descobre-se... Cadê os refugiados? Cadê os refugiados? Não estão mais lá. Para onde foram? Alguém sabe? Estados Unidos foi lá e resgatou eles. Sem ninguém saber. Dentro do país inimigo, declarado politicamente como inimigo, Estados Unidos, imperialismo. Então, não duvide desse tipo de ação também, tá? Desse chegar a esse ponto. Eu não duvido também. Então, haverá sanções pontuais, né, de questão de não usar a rede financeira, não poder usar o dólar, não poder viajar fora do país, uma série de limitações pode ser feita. Só que isso é limitações pessoais. E em nenhum momento isso vai desencadear, ou pode até desencadear, mas isso é no segundo ou terceiro momento. Uma reforma do sistema judiciário. O sistema judiciário tem que ser reformado por nós. Isso a intervenção externa não faz. Mas os representantes têm que, de fato, encabeçar uma reforma do judiciário. Então, eu acredito nisso, tá? Eu não acredito em Brasília, eu acredito numa mobilização dos governadores, dos prefeitos e da população contra Brasília, e eu acredito numa intervenção gradual e crescente dos Estados Unidos contra alguns agentes do mal aí que estão inseridos lá no Poder Judiciário.
É isso. Essas são as boas notícias mais uma vez, né? Você queria perguntar? Tem mais? Tem mais gente lá, não? Tá com o microfone? Então sou eu mesmo? Sim. Então tá bom. Obrigado. José Melo, vice-presidente da CI. Parabenizar a todos, acho que é uma apresentação fantástica. Deputado Luiz Felipe, dizer que essa apresentação clara, cristalina, contemporânea, é muito mais que uma apresentação, uma denúncia. Isso tem que ser levado, todos nós, aos 4 cantos de São Paulo, né? São Paulo na bandeira lá diz, non duco, né? Eu não sou conduzido, eu conduzo. Do jeito que o deputado colocou aí, nós estamos invertendo. Nós estamos sendo conduzidos. Então, acho que essa mudança tem que ser feita. São José dos Campos vai perder, em cálculos nossos, 40% da arrecadação. Então, realmente é uma situação muito triste, muito complexa, e eu queria saber o seguinte, como que realmente nós podemos nos mobilizar perante o Estado, com as nossas redes sociais, para resolver esse problema? Perfeito, obrigado. A sua liderança, do deputado Eduardo Cury também, que deveria estar aqui conosco hoje, não pôde vir, mas também é um ótimo líder, para mobilizar os prefeitos e vereadores e a população local a se ter a consciência do que está acontecendo em Brasília. E temos que pegar um tema e resolvê-lo. E o tema que eu digo que é principal neste momento é a reforma tributária. Por que eu digo isso? Tá? O plano do PT, ele é totalitário. Quem leu o Estatuto do PT? Ou do plano de governo? Quem leu? Do Haddad. Vocês leram o plano dele lá, na primeira eleição dele, lá de 2018? E atual? Da Dilma? Você leu, né? Lá tem uma série de interferências e da linha mestre do que está acontecendo. Então não é por acaso que está acontecendo isso. Lá eles falam em centralizar todas as políticas públicas em Brasília. Lá eles falam em censurar as redes sociais, lá eles falam em comandar o judiciário, ter controle sobre o judiciário, nas entrelinhas e de maneira até bem direta. Então o que está acontecendo agora? Estamos no desenrolar de um plano totalitário. É isso que está acontecendo. E até que ponto a gente vai passivamente falar assim, não, está tudo bem, eu acho que... Não está tudo bem. Já estamos a priori, antes que o totalitarismo ocorra, a gente precisa denunciá-lo para poder emperrá-lo. A reforma tributária é o penúltimo passo, não é o último, é o penúltimo para se construir um Estado totalitário. Por que é o penúltimo? Porque eles vão comandar todo o tributo. E aí, quando ele comanda todo o tributo, ou seja, a arrecadação do governo hoje, federal, é de 2,5 trilhões por ano. Com a reforma tributária, eles vão arrecadar mais 2 trilhões. Eles vão ter comando de 4 trilhões de arrecadação. Certo? Muito bem. O que eles fazem com esses 4 trilhões? O que eles vão fazer com isso? Neutralizar politicamente qualquer prefeito e governador que possa ter uma voz dissonante. Tá óbvio isso. Olha, você não vai receber o teu dinheiro aí no teu estado se você não obedecer o que eu quero. Porque a autarquia é minha. A autarquia, aliás, diga-se de passagem, já é uma moção ao poder totalitário. Eu não sei se vocês seguiram os últimos 30 anos. O que é esse negócio de autarquia, agência reguladora? O que é isso? Tá? Foi criado por Fernando Henrique. O que acontece? Ele falou assim, cada setor tem lá uma agência reguladora. ANEEL, Anatel, CAD, IBAMA, ANAC, várias agências reguladoras. Certo? O que eles fazem? O que eles fazem? Regulam o setor, certo? Regulam o setor. Fala, peraí. Não é o Congresso que regula? Agora é a agência reguladora? Mas eles são mais técnicos, são tecnocratas, são setores muito específicos. E precisa lá de um regulador técnico nomeado. Nomeado pelo Congresso. Quem é que nomeia para essas agências? O Executivo.
Então, o que aconteceu? De 88, quando foi a primeira Constituição, a Constituição agora cidadã, entre aspas, porcaria, nos anos 90, o Congresso perdeu força. O que era um modelo mais parlamentarista virou super presidencialista, com todas as competências regulatórias passando do Congresso para as agências reguladoras. E agora, o que aconteceu? Eles criaram mais uma agência reguladora que vai regular o quê? Os tributos. Olha só, a arrecadação local que estava funcionando perfeitamente bem, a dinâmica local de discussão com o empresariado, com os vereadores, ou até mesmo as assembleias ali na Lesp, está funcionando muito bem. Não. Agora vocês não arrecadam mais nada. Agora é tudo Brasília que arrecada. Ah, e olha só, Brasília vai dizer o quanto que vocês arrecadaram. Como é que você vai definir o quanto que São José dos Campos arrecadou? Você vai ter um sistema paralelo para monitorar? Como é que você vai fazer? Não vai. O que Brasília vai falar? La garantia sou eu. Não é isso? Então qual é a chance que vai ter grandes desvios aí? Vai falar o seguinte, olha, São Paulo, estado de São Paulo, São José dos Campos, puxa vida, olha, esse ano não foi bom ano para vocês, hein? Vocês arrecadaram 20% a menos. Poxa, que impacto e tal, que recessão brutal. Não, mas olha só, o Maranhão explodiu de arrecadar. Como é que vocês vão confiar no que Brasília vai dizer? Quem confia no IBGE, que é outra autarquia? Quem confia? Estamos com 4,5% de inflação? Enfim, então é isso que está sendo criado, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Esse é o penúltimo passo antes do abismo totalitário. Qual é o último passo? Que eles estão falando lá, falei menção da segurança, né? E aí, se eles centralizarem a segurança? Imagina o poder coercitivo que o poder central de Brasília vai ter. Eu comando todo o tributo, não tem disputa tributária, os caras têm que me obedecer, senão você não recebe nada. Há de você desobedecer, se você se levantar. Quem que faz o policiamento? Quem que é o dono das polícias? Brasília. Esse é o último passo que eles querem implementar, a proposta lá do Lewandowski. Entenderam qual é o jogo? É isso, é contra isso que a gente está lutando, meus caros. Tá? Deixar isso bem claro. A reforma tributária ela é importante para vocês garantirem ainda alguma autonomia e alguma soberania. Mas tem esse outro passo também, que é fundamental para que a gente se preserve. Mas eu tenho certeza que a briga de um vai levar para a briga do outro e a gente vai conseguir vencer essa, tá? Esse modelo centralizado não funciona e o seu fim já está decretado logo no seu início. Mas eu não quero passar por esse processo todo. Vamos fazer a priori em vez de fazer a posteriori. Valeu, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Muito obrigado aí pela presença do senhor, bem esclarecedor. Entendendo esses pilares que o senhor nos apresentou, o caminho previsto é a estatização de um modelo único, né, centralizado no Poder Federal. As moedas nacionais de cada país é uma moeda estatal também, né? As moedas cripto, né, Bitcoin e tantas outras, é uma moeda à parte de controle governamental. Existe uma possibilidade do mercado se adequar a esse tipo de economia digital fora do Estado? Eu acho que enquanto houver liberdade, sim. Enquanto você puder optar, sim. Ou seja, imagine que agora você não confie mais no real. Susto. Não confio mais no real. E você resolva fazer transações em outra moeda. Você ainda tem essa liberdade. Certo? Você ainda tem essa liberdade de você transicionar. Mas o que o governo vai querer fazer é impor a moeda dele. Não só o real, mas agora o Drex. Que aí o Drex também, todos esses buracos que são gerados no sistema tributário, eles vão fechar. Quem operar na informalidade com o Drex não vai ter como. Certo? Ele vai monitorar em blockchain todas as transações. E não vai permitir, óbvio, para o modelo Drex funcionar, não vai permitir outras moedas. Então, isso não chegou lá, tá? Mas é a construção. É a construção. É isso que está no tabuleiro. Então,
atualmente, na minha opinião, como é que a gente reverte isso? Qual seria o plano 2026, saindo o PT do caminho? O que um presidente deveria fazer? Ele deveria fazer o seguinte: todas as moedas são bancarizáveis. Eu posso depositar em dólar, em euro, eu posso fechar contrato em qualquer moeda, em Bitcoin, posso fechar moeda em brita. A minha moeda é brita, eu vou negociar em tonelada de brita. Isso vira uma moeda. Então, você tem que ter liberdade de escolha de moeda e de troca. A única coisa que o governo vai manter é o monopólio, controle da sua própria moeda. Agora, se você está dando liberdade para a economia fluir em outras moedas, sabe o que acontece? O governo tem que fazer um bom trabalho. Ele tem que convencer você que o real é uma boa moeda, que o real vale a pena, mais do que as outras moedas. Por quê? Porque tem equilíbrio fiscal, o juros é baixo, a gente tem todos esses benefícios que entregamos com a moeda nacional, e você fala, puxa vida, eu tenho mais benefício em ter a moeda nacional do que ficar optando por uma moeda estrangeira ou uma moeda qualquer digital. Então, essa liberdade é que também dá esse freio. É importante. É para aí que a gente tem que pedir liberdade de escolha, de bancarizar qualquer tipo de moeda e fazer contrato em qualquer tipo de moeda. Aí isso já cria um limite no governo. A sobrevivência da Argentina foi muito por causa disso. A economia da Argentina, você vê, foi 100 anos de peronismo, socialismo, 100 anos praticamente, né? Desde, mais ou menos 100 anos. Mas por que a Argentina sobreviveu? Porque a Argentina falou assim, o peso não vale nada. Eu não transaciono em peso. Eu não compro imóveis em peso. Eu não compro empresas em peso. Eu não faço grandes contratos em peso. Dane-se o peso. A única maneira, o único momento que eu uso o peso é para converter do dólar para pagar imposto. Porque o governo só recebe em peso. Mas a economia toda estava dolarizada. Né? E era uma economia grande. Lembrando, a Argentina foi um país rico no início do século XX. Então, eles tinham uma poupança gigantesca, os ativos investidos, fora também da Argentina. Enfim, então foi fácil da classe média argentina optar por uma outra moeda. Ela já estava dolarizada. Né? Então, isso que agora o Brasil não tem esse luxo. Primeiro, que é muito grande, é muito maior a economia, muito maior a população, e você não tem dólar o suficiente para dolarizar o país. Lembrando que o Milei sugeriu isso no começo do governo dele agora. E qual foi a grande descoberta? Eles não têm dólar suficiente para dolarizar a Argentina de novo. Então, tinham que fazer o peso funcionar. Enfim, eu estou me estendendo aqui nesse tema, mas é por isso. Dando liberdade de escolha em outras moedas, isso acaba criando um limite em qualquer governo. E ele acaba tendo que se equilibrar para poder fazer a sua moeda ter algum valor. Caso contrário, pode ter hiperinflação, a economia vai funcionar em outra moeda em paralelo, e a hiperinflação em quem está dependente da moeda nacional, esses vão estar em prejuízo absoluto. Obrigado. Pergunta. Obrigada, deputado, por esclarecer. Quando o senhor comentou da reforma tributária a respeito dos MEIs, né, que muitos vão acabar por conta da reforma deixando de ser MEIs e voltando para a informalidade. O que eu, que trabalho muito com esses pequenos empreendedores, o MEI é a porta de entrada para a formalização. Então, isso, se realmente acontecer, vai ser um retrocesso para esses empreendedores, porque muitos conseguem avançar, emitir notas fiscais, conseguem atingir outros públicos, mas por conta da reforma eles não vão ter base para sustentar o negócio com a carga que vai vir para eles e também migrar para um outro regime tão alto como é o lucro presumido, para eles é inviável. Então, né, dentro do que o senhor falou, então seria um retrocesso de uma coisa que foi feita para dar acessibilidade a essas pessoas, a gente estaria regredindo. Olha, infelizmente é exatamente isso. E eu perguntei até para o relator no Senado, que estava vendo essa questão dos MEIs, porque ele é do nosso lado. Ele estava vendo aquela proposta, falei, poxa, eu estou com ouriço aqui, ele vai espetar a gente, eu preciso podar um pouquinho desse ouriço para que
a economia sobreviva. E perguntei especificamente, olha, com relação aos MEIs. E ele participou de uma apresentação em que falamos do impacto nos MEIs. Olha, aquele número lá que eu trouxe, não é exatamente 30, 30, 30, mas era isso. 30% vai fechar, 30% vai parar, vai diminuir a operação e 30% vai entrar para a informalidade. E ele estava presente escutando isso e concordava e via que era um problema. E eu, antes de colocar isso na minha apresentação, não está nessa apresentação, está numa apresentação que eu faço para as prefeituras, mas eu mostrava lá o estudo, e eu perguntei para ele, relator, isso aqui ainda está certo? Ou você conseguiu achar uma saída para os MEIs nesse processo todo? Eu falei assim, não mudou absolutamente nada. Então, o impacto vai vir. Né? Então é a questão. Agora, o que eu tenho falado e o que está crescendo vamos frear essa reforma. Vamos frear isso aí. Não deixa esse negócio ser implementado. Temos que segurar. As prefeituras, os governadores, vários senadores. Já tem resistência lá. Lembrando, a gente teve 100 votos, 120 votos na Câmara, teve 20 votos contrários no Senado. Então não é que foi 100% de adesão a essa reforma. Então tem uma resistência. E os outros, eles não teriam aderido se não tivessem sido comprados. Foram comprados mesmo. Vou dar um número aqui. Quem lembra do impeachment da Dilma aqui? Vocês lembram do impeachment? Quanto que a Dilma gastou com o Lula? O Lula chamou o Lula lá na Casa Civil, né? Que chamou ali para ajudar a coordenar politicamente o seu não impeachment. Então ela disponibilizou 700 milhões de reais em emendas para comprar os deputados, para os deputados não votarem a favor do início de um processo de impeachment. Olha esse número, 700, ou seja, menos de R$1 bi foi usado para que os deputados não iniciassem e votassem favoráveis a um processo de impeachment. Certo? Quanto que o governo gastou com essas reformas tributárias? Em bilhões. Foi 2 bi? 3 bi? 10 bi? 20 bi? 40 bi? 60 bi? 80 bi? 100 bi. Então você imagina lá você é um deputadinho eleito. Pô, tô aqui deputado. Ó, você vai ter aí 100 milhões de emendas parlamentares e todos os teus colegas também ter 100 milhões, mas precisa votar aqui na reforma tributária. É isso aí que aconteceu. Se não fosse por isso, já havia um consenso que a reforma não passaria. Então eles compraram a reforma tributária. Não foi, eu acredito mesmo nessa mensagem do governo que vai ser bom para o Brasil. Foi corrupção mesmo. A gente tem uma reforma tributária que vai impactar todo mundo porque houve corrupção. A corrupção branca, mas é corrupção. Não foi um debate aberto de análise, nada disso. Foi corrupção. Então é isso. Brasília é isso. Eu estou vindo do âmago da besta. E eu estou dizendo, é uma besta mesmo. É realmente isso. Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para os brasileiros, porque de fato envergonha todo mundo. Mas eu vejo a saída. Existe a saída. Está aqui. A opinião pública ainda vale. Eles têm medo. Pode gastar 100 bi na reforma tributária. Mas a opinião pública vale muito mais que isso. Não ser eleito, ser escrachado na rua, ser condenado pelos seus pares, ser condenado pela sua família, tudo isso não vale 100 bi. Talvez individual, mas as emendas não valem isso, não compram isso. Então, acho que eles escutam a opinião pública. É por isso que eu confio que se a gente tiver um movimento de consciência, a gente ganha. Obrigado. Bom, pessoal, finalizando a nossa palestra, ele tem outros compromissos. Desculpa quem não conseguiu, mas eu agradeço a presença de todo mundo aqui e principalmente do nosso palestrante, Sr. Luiz Felipe. Muito obrigada por Obrigado todo a todos. esse esclarecimento. Bom, um instantinho só, pessoal. Deixa eu só falar algumas palavras. Agradecendo ao deputado Luiz Felipe. Eu sei que depois vocês podem ali terminar o café para ver se pelo menos dá um ânimo, tomar um café para dar uma revigorada.
Mas por que nós trouxemos? Porque nós gostaríamos de fazer esse alerta. E o que eu quero dizer? Como o deputado disse, nós é que somos as pessoas que têm condições de mudar isso, tá? Então, de que forma? Espalhando essa informação, divulgando essa informação, cobrando dos seus deputados. A ACI vai colocar todos os e-mails de todos os deputados das câmeras. Por favor, entrem, verifiquem e cobrem os seus deputados federais. Cobrem os seus deputados. Vamos cobrar todos os parlamentares, todos os executivos, vamos cobrar até o nosso prefeito, os prefeitos de todas as cidades, para que reajam perante isso. Porque a partir do momento que vocês começarem a ver que o dinheiro de vocês é só uma coisinha, isso não foi nem inventado. Não sei se vocês sabem, quando vocês venderem, esse é o projeto, quando vocês venderem, vocês não vão receber direto da empresa que vocês venderem. Vai passar por um comitê gestor que vai tirar o dinheiro deles e depois vai depositar na conta de vocês. Então, esse é só mais uma coisinha para acabar de amargar o dia. Mas, perdão, deputado, se o senhor diz que só o senhor dá má notícias, eu também às vezes tenho que dar uma má notícia. Aproveitar o Pix. Pessoal, muito obrigado a todos. Esperamos que esse alerta seja bem entendido e seja bem divulgado. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pelo seu excelente trabalho na Câmara em defesa da nossa sociedade. Obrigado.